a hipocrisia e o atraso na reintrodução de espécies endêmicas brasileiras. Por exemplo, como a ararinha azul, como estamos vendo agora aí, e bem semelhante com o que ocorreu com o mutum de Alagoas. O mutum de Alagoas, ele foi extinto, praticamente não, extinto do seu habitat natural lá em Alagoas, pela ganância de obter mais combustível e trazer melhorias e conforto para nós, seres humanos, que somos tão contra a criação de pássaros em ambiente doméstico e comemos perus e frangos no Natal. O mutum de Alagoas ele foi extinto pela destruição do seu habitat natural e restando apenas 3 exemplares, um macho e 2 fêmeas. Um homem corajoso, determinado, chamado Pedro Nardelli, foi até a natureza e capturou esses 3 últimos exemplares, um macho e 2 fêmeas, e levou para sua residência, para o seu sítio. E contra todos e contra tudo, correndo o risco de ser penalizado pelos órgãos ambientais e governos e leis brasileiras por criação ilegal dessas aves, ele enfrentou isso tudo, colocou sua liberdade, seu nome e sua honra em risco, foi de encontro a todos e a todos e capturou esses pássaros, essas aves, e levou para tentar reproduzir. E depois de muito tempo, muita observação, muita dedicação, muito medo de ser preso por estar cometendo esse crime, ele conseguiu, com investimentos próprios e dedicação total dele, mérito total dele, conseguiu fazer com que essas espécies, primeiro, se adaptassem ao convívio doméstico e passassem a reproduzir a partir da reprodução e conservação ex situ, que é a reprodução de espécies fora do seu habitat natural, no habitat doméstico. Muitos anos, muito tempo se passaram, ele conseguiu fazer essa adaptação, que esses pássaros se adaptassem e passassem a vir acasalar. Mas, mesmo conseguindo o seu acasalamento, confecção dos ninhos e postura dos ovos, ovos fecundados, mas as fêmeas elas não chocavam por algum motivo, falta de informação e de conhecimento do seu processo reprodutivo. Então ele teve a grande sacada, genial, de pegar os ovos dessas aves, que tem um tamanho aproximadamente com a da galinha doméstica, e os ovos bem semelhante ao tamanho quase, e colocou para as suas galinhas chocarem. E a partir daí ele teve sucesso com a eclosão dos ovos, e os filhotes, por ser bem parecido com os pintinhos, quando no nascimento, quando na idade juvenil, as galinhas conviviam e alimentavam esses filhotes junto com seus pintinhos, que não dava até então nesse tamanho, nesse período, nessa fase da vida, para distinguir. Depois do tempo que o mutum ele se transforma em adquire. Mas aí então os pássaros, as aves já estão habitadas, se alimentando de grãos, e de comidas industrial, da rações industrial. E com isso ele obteve muito sucesso e reproduziu muito, foi se aperfeiçoando, reproduziu muito. E esses filhotes que já nasceram chocados pelas galinhas, já por estar num ambiente natural deles, o ambiente doméstico já se torna o ambiente natural dele. Quando um animal nasce naquele ambiente, aquele ambiente se torna o ambiente natural dele. Então o nível de estresse dele é 0. E aí, a partir desses exemplares nascidos ali, passaram a se reproduzir de maneira muito fácil e eles mesmo incubar, chocar seus ovos e criar seus filhotes. E aí foi um boom com uma quantidade absurda de exemplares que chegou a permitir a transferência, a doação para outros criadores que tinham interesse em preservar essa espécie e conseguiu, já a partir desses exemplares nascidos lá, já totalmente adaptado a esse convívio, passaram a reproduzir de maneira fácil, como todos os animais que nascem em ambiente doméstico.
esses exemplares que nascem ali, ele tem esse habitat, esse ambiente como seu habitat natural, e isso passa por memória genética, então não tem estresse. É a prova maior, primordial, que um animal está adaptado em um ambiente, é a sua reprodução. Pois o animal, tanto na natureza como no ambiente doméstico, ele só reproduz onde ele se sente seguro, confortável e com abundância de alimento. Ele só se reproduz em local que ele se sente totalmente à vontade, está próprio para ele. Essa é a maior prova do bem-estar de qualquer animal, qualquer espécie que seja. Se reproduziu ali é porque ele está pleno ali. E a partir daí, com essa demanda muito grande de pássaros, eles começaram um trabalho de reintrodução por conta própria, sem apoio de governos nem órgãos ambientais. A partir dessa tentativa de reintrodução, que foi se observado a participação do governo e dos órgãos para vir a legalização e reintrodução dessa espécie no seu habitat natural, que é endêmico lá de Alagoas. Depois de 40 anos, graças ao prêmio Nardelli, a Alagoas recebeu e tem de novo o mutum de Alagoas no seu habitat natural, reproduzindo e repovoando toda aquela região. E eu vou deixar com vocês toda a trajetória em vídeos que eu adquiri de canais, vou colocar aqui os devidos créditos, e você vai entender da extinção até reintrodução, como ocorreu a reintrodução do mutum de Alagoas, bem parecido, totalmente parecido com a reintrodução hipócrita, mas graças a Deus, da ararinha azul, que é endêmica de uma região aqui da Bahia, ok? Assista o vídeo. Em 1975, o governo brasileiro lançou o Programa Nacional de Álcool, PROÁLCOOL, um plano de incentivo para a produção local de um combustível substituto do petróleo, em crise desde 1973. A intenção era produzir 3 milhões de metros cúbicos de álcool até 1980. A meta foi atingida um ano antes, mas o preço pago pelo sucesso foi muito alto. Para aumentar a plantação de cana-de-açúcar, foi preciso derrubar floresta nativa, o que foi decisivo para o declínio da população do mutum de Alagoas nas matas. Teve o desmatamento para o plantio de cana, que eles acabaram com toda a mata para fazer plantio de cana. Pedro Nardelli, um criador que sabia da ameaça que a ave corria, foi à região justamente atrás do mutum. Nardelli capturou 3 animais, um macho e 2 fêmeas, e os carregou para sua casa. Eram os 3 últimos exemplares encontrados na natureza. Apesar de irregular, a ação de Nardelli salvou o mutum da extinção. Começou em agosto de 1999, quando o Pedro Nardelli transferiu 22 aves para o nosso criador e 20 para o projeto do Moacir Carvalho Dias em Poços de Caldas. Nós já estamos hoje com um total de aproximadamente 220 aves, dessas 185 nasceram aqui. Então qual é o desafio nosso agora? É a gente ter uma reprodução regular todo ano para que a gente possa ter indivíduos suficientes para fazer o projeto de reintrodução na área de ocorrência dele. Alagoas está recebendo esse filho ilustre que há pelo menos 42 anos não está no Estado. Então isso aí é uma vitória enorme do Estado, porque primeiro para o próprio povo do Estado de Alagoas e depois para o exemplo que está dando, né? É a primeira vez no Brasil que uma ave tão ameaçada de extinção volta para a natureza, apesar de muita gente achar que isso não seria possível. Hoje essa espécie só existe, na verdade, graças a ele, que foi ele que deu o início dessa espécie, está viva hoje ainda, e graças ao criador de Poços de Caldas e criador de BH, que se não fosse eles, não existiria mais esse animal na natureza. O mutum de Alagoas foi salvo graças ao trabalho de homens que perceberam a tempo o risco que a espécie corria. Mas tudo aconteceu devido ao consumismo desenfreado, e o grande vilão nessa história toda somos nós, que sem nem saber estamos colocando abaixo florestas e destruindo o ecossistema para termos em casa produtos que satisfaçam o nosso ego.